Fala, meu amigo, agora chegamos no ácido ribonucleico, ou seja, chegamos no RNA. Lembrando que esse RNA vai ser feito a partir do DNA num fenômeno que nós vamos fazer daqui a pouco, chamado transcrição. A única coisa que eu quero gerenciar com vocês é que os RNAs são três, mensageiro, transportador e ribossômico, e eu garanto a você que os três estão associados à síntese proteica. Tudo bem? O que nós estamos colocando aí? Que o RNA é constituído por ribose, lembrando que o DNA não tinha ribose, no caso, na forma que a ribose que nós falamos porque o DNA tem um açúcar, é uma ribose com oxigênio a menos, né? Mas essa aí tem aquela hidroxila lá no carbono 2. Quem quiser lembrar, volta lá na aula, dá uma analisadinha e você vai perceber as diferenças de ribose, desoxirribose. Beleza? Além disso, se você perceber, fita única, flexível e tem uma base nitrogenada aí, né, pessoal, que é a uracila e a ausência de timina no RNA. Esses são pontos que já foram abordados no início e que nós diferenciamos. Observe que eu estou colocando aí para vocês que as bases encontradas no RNA são adenina, guanina, citosina e uracila. Lembrando que adenina e guanina são bases púricas e citosina e uracila bases pirimídicas. As púricas com 2 anéis e pirimídicas com um único anel. Beleza? Observe aí comigo, por favor, quais são os tipos de RNA. O primeiro RNA que eu estou colocando para você é o chamado RNA ribossômico. Ele é muito importante porque associado a proteínas, ele forma o que nós chamamos de ribossomos, que é o local onde rolará a decodificação do RNA mensageiro em proteína. João está querendo dizer que aquela organela encontrada em todas as células são formadas por RNA ribossômico mais proteínas? Exatamente, é isso que eu estou falando, beleza? Vamos lá, o próximo RNA feito por transcrição é o RNA transportador. Esse trevo, vamos dizer assim, essa estrutura de RNA que tem estruturas associadas a acoplar aminoácidos. João, o que é isso? Ele recolhe aminoácidos que você produziu, que você consumiu na sua dieta para poder montar proteínas nos ribossomos. O papel do RNA transportador é tão importante quanto o do RNA mensageiro. É porque nós, professores, damos uma ênfase enorme quando estamos fazendo o processo de transcrição à formação do RNA mensageiro. Mas o papel do transportador é essencial, porque ele vai recolher os aminoácidos para poder montar a proteína naquela sequência linear que você aprendeu na aula de proteínas. Beleza? Obviamente, o mensageiro também é muito importante, porque o mensageiro tem o quê, pessoal? O mensageiro contém o código. Esse código é em trincas de nucleotídeos, montado pelo DNA. Espetáculo, sensacional! O RNA mensageiro, como está sendo colocado, ele leva o código genético do DNA para o citoplasma em eucariontes, para lá, nos ribossomos, ser decodificado. Eu quero analisar isso aí com vocês daqui a pouco, tá? Vamos lá. Observe o fenômeno que nós estamos colocando. A molécula de RNA acaba sendo um intermediário dentro do contexto. Por que intermediário? Porque o DNA faz RNA para viabilizar a produção de proteína e você aprendeu até em genética que todas as características que nós temos estão vinculadas a algumas proteínas, né? Então essas proteínas são montadas a partir do DNA, por isso que a gente fala DNA é o grande responsável pela hereditariedade, né? Massa, sensacional. Aí observe aí, algumas características do código genético para a gente conseguir chegar às nossas conclusões. Primeira característica que eu estou colocando, o código genético é triplo. São 64 códons. João, que são códons? Eu não vou dizer que todos, mas a maioria deles expressam o aminoácido ou representa um aminoácido que constituirá a proteína. Então aquela tabela que a gente estuda, não para decorar cada um, mas aqueles códigos em trincas de nucleotídeos seriam a representatividade do gene? Exato, exato, certo? Então seriam componentes específicos que vão determinar quem é o aminoácido que vai ser montado na proteína.
E aí o que eu faço? Olha isso aí, pessoal, guarda isso. Olha o que temos aí. Nós temos 64 códons. O que você está vendo ali de verdinho é um códon que a gente... é o AUG, tá vendo? Metionina. É sempre o códon de iniciação para a formação de uma proteína. E vocês estão vendo ali os chamados stop códons. João, o que é um stop códon? É o códon de parada indicando que a proteína está pronta, o que o RNA mensageiro já está pronto para poder ser decodificado. Eu tenho que saber quem são todos eles? Não, nem na aula de proteína eu solicitei que você soubesse os 20 aminoácidos que estão relacionados com a produção de proteína. Não era aqui que eu ia solicitar que você ficasse decorando cada trinca dessa. Eu quero só que você tenha cuidado. Dos 64, estou pedindo 4 só. Eu quero que vocês tenham noção da iniciação ao G e os 3 que são os stop códons, porque quando eles aparecem é o final da transcrição. Quando eles aparecem é o final da tradução. Beleza? Vou precisar disso. Coloquei inclusive que o código genético é universal, isso vale para todos os seres vivos, né? E ele é degenerado. João, o que significa isso? Cara, ser degenerado significa possibilidade menor de rolar mutação. Se você perceber aí, tem CCC. CCC é prolina, beleza? Se houver um erro, ó, CCC representa prolina. CCC é o códon. Códon, que é um código, representa o aminoácido que vai ser usado. É como se o DNA estivesse falando. Olha, quem tem que aparecer aí nesse lugar é a prolina. Eu estou dizendo que é a prolina quando eu mando CCC. Se tem CCC, mas houve um erro, aí não veio CCC. Nesse erro surgiu CCG. Aí você disse, vige, mutação. Mas foi uma mutação silenciosa. Por que foi uma mutação silenciosa? Porque CCG também lê o aminoácido prolina. Por isso que eu estou dizendo, eu posso ter mais de um códon representando um único aminoácido. Isso diminui, eu não disse que tira, mas diminui as chances de erros, diminui as chances de mutação. Beleza, pessoal? Você precisa saber disso, tá? Inclusive, quando a gente fala, voltando um pouquinho, que o código genético é universal, dá aquela margem de nós termos organismos geneticamente modificados. Nos dá a possibilidade de fabricação de transgênicos. Porque se o código genético é universal, eu posso manipular, eu posso pegar um gene humano e colocar numa bactéria, pegar na bactéria e colocar na gente. Beleza? Seguindo, o que eu estou colocando aí para vocês agora? O fenômeno da transcrição. João, o que se trata? Transcrição é quando eu pego o DNA e faço o RNA. João, pode acontecer o contrário? Pode. Tem vírus chamado de retrovírus que faz o processo ao contrário. Caso do HIV, por exemplo, que o material genético dele é RNA. E ele faz DNA para poder conseguir invadir a célula no sentido de utilizar o DNA da célula para produzir suas proteínas, novos vírus, né? Invadir ele usa outros mecanismos, mas para poder gerenciar o genoma da célula hospedeira, ele precisa estar na forma de DNA, no caso do retrovírus, tá certo? Vamos lá. Transcrição é quando você tem o gene se expressando para viabilizar a fabricação do RNA a partir do DNA. Tá certo? Então, eu disse para você que o DNA da gente tem genes. E esses genes são capazes de viabilizar, se expressar, formando o que chamamos de RNA mensageiro. O que eu disse para vocês que era o RNA mensageiro formado a partir da transcrição? Códigos, códons, que representam os aminoácidos que serão montados. Os aminoácidos que formarão aquela proteína específica. Por isso que aí está dizendo, esse processo recebe o nome de transcrição e a enzima que viabiliza esse processo é RNA polimerase. Cuidado para não confundir, eu falei da DNA polimerase há pouco tempo atrás. Quando eu falei DNA polimerase, era na replicação do DNA. Eu estou falando agora na RNA polimerase que faz o processo de transcrição. João, essa figura aí é o quê? Abrir o DNA. Quando eu abrir o DNA, eu tenho a enzima RNA polimerase que quebra as pontes de hidrogênio. Beleza? Então abriu. E aí eu vou adicionando os chamados ribonucleotídeos. Por que nós chamamos ribonucleotídeos? Porque são nucleotídeos de RNA. Beleza, pessoal? Massa?
Vamos lá então, tá aí o nome da enzima que faz isso, a RNA polimerase. João, só tem uma? Não, tem várias, porque tem RNA polimerase 1, 2, 3, depende do RNA que vai ser feito, beleza? Mas a gente não cobra isso de vocês não, basta aí RNA polimerase. Massa? João, e agora? Vamos lá, etapas da transcrição. Nós temos 3 etapas na transcrição. João, quais são as etapas? Iniciação ou início, alongamento e término. Qual o objetivo de cada etapa dessa? Gerenciar os eventos. Início é quando a gente tem a formação do RNA e essa formação vem a partir do DNA, mas começa se reconhecendo a área que vai ser transcrita. Não sei se você lembra, mas eu disse que tem um setor do DNA que contém os genes que podem se expressar. Existem fatores de transcrição que são muito importantes para localizar a região que será transcrita. A gente fala em promotor. João, o que é isso? Eu vou pegar esse DNA que está aí de azul, vou abrir esse setor aí do DNA e vou fabricar esse de vermelho aí, que é o RNA mensageiro. Perceba que aonde tem A eu boto U, aonde tem C eu boto G, aonde tem A eu boto A. Desculpa, onde tem T eu boto A. Então eu vou montando. Estou formando o RNA mensageiro. Mas para me encontrar esse trecho, eu preciso destes que eu estou falando aí para vocês. Na iniciação, nós temos os chamados fatores de transcrição. Eles vão encontrar uma região para a gente, que são os promotores. Ah, João, então quer dizer que no DNA tem a região promotora, que nos indicará o setor onde haverá a transcrição. Exatamente. Então, encontrei a região, olha aí a região, essa foto aí é legal. Encontrei a região promotora, eu consigo a partir dela viabilizar a transcrição. João, então o que é transcrever? Eu adicionar ribonucleotídeos, faço a fita de RNA, chega no stop codon, para o processo, tiro o RNA mensageiro, fecho o DNA. Acabou-se. Meu objetivo é fazer um RNA a partir do DNA. Então vamos repetir o que eu tenho que fazer. Eu uso a polimerase para abrir, mas eu só vou ter a polimerase trabalhando quando os fatores de transcrição descobrirem que região é essa que você está vendo aí, aqui, que é a região promotor. Encontrou essa região promotor, como está sendo colocado aí para vocês. Ah, tá aí a região promotora, massa. Aí começa a transcrição. Tá massa? Vamos lá. Iniciação, os promotores então são primeiramente reconhecidos pelos fatores de transcrição, daí, ligados ao DNA, eles vão interagir com diversos outros fatores, a polimerase vai chegar, vai ganhar energia para poder fazer isso e ela começa a transcrever. Então começa a transcrição a partir disso. João, a iniciação é encontrar a região promotora quando é que começa o alongamento? Quando eu começo a adicionar os ribonucleotídeos. Aí você está vendo a região promotora e o início do processo. João, que processo? Alongamento. O que é o alongar? É adicionar, porque essa polimerase vai deslizar ao longo dessa fita de DNA e vai adicionar ribonucleotídeos. Acontecendo isso, aí, cara, nós vamos ter a formação do RNA. E aí você me diz, João, tá massa, tá adicionando nucleotídeos. E agora? Quando é que caracteriza-se o término? Você está vendo aí o quê? A adição, ó. Tá colocando o quê? Os nucleotídeos, cara. Isso de vermelho aí o que é? É o RNA mensageiro. Aí você me diz, tá repetindo? Tá, é só para você ter ideia de que estamos no alongamento, né? E aí acaba quando aparecem os stop codons. Stop codons são esses que eu estou colocando aí para vocês agora, tá certo? Então, se você perceber direitinho, os stop codons, João tem que saber quais são eles? Então, tem, porque você precisa ter noção do término do processo. Então, foi isso que nós fizemos na transcrição. Transcrição é quando o DNA faz RNA mensageiro. Beleza, pessoal? João, e agora? Agora nós temos um ajuste. João, que ajuste é esse? É o splicing. O que é o splicing? O splicing é um processamento do RNA. O que é esse processamento? Seria muito perfeito eu fazer um RNA mensageiro com a sequência, né, de códons tão perfeita. O que eu tenho que fazer? Eu vou usar um complexo spliceosome, que inclusive vai usar energia. Essa ATP que eu estou colocando aí é porque esse complexo precisa de energia, tá?
E aí nós teremos a clivagem, nós teremos a remoção de códons que não vão ser usados e nós temos a união dos códons que vão ser usados. Talvez você só entenda melhor quando eu mostrar essa figura. Vocês estão vendo aí uma figura do RNA que eu vou chamar de pré-RNA mensageiro. Aí são os códons. Rolou a transcrição e nós estamos fazendo o RNA mensageiro agora. E vocês estão vendo aí códons de branco, códons de vermelho. Beleza, pessoal? E aí o que vai rolar? Preste atenção. Aqueles códons que não devem ficar, que devem ser retirados para poder montar o RNA mensageiro final, serão chamados de introns. Aqueles códons que vão ficar, porque eles vão expressar aquela proteína que está sendo feita, a gente vai chamar de códons exons. Saca aí? Depois do splice, olha o que ficou. Ficou só os branquinhos. João, quem são os branquinhos? São os exons, códons exons que vão ser usados. Beleza? João, quem foi que foi removido? Os códons introns. Esses códons são chamados de introns, uma ideia aí de intruso, porque eles, para aquela proteína, eles não podem aparecer. Porque, como eu falei antes, seria muita perfeição o RNA já conseguir fazer, o DNA já fazer um RNA tão perfeito, tá certo? Então, o que estamos vendo aí é uma remoção de introns. Eu só queria dar uma dica para vocês. Existe a possibilidade, em alguns casos, de não remover só intron, remover exons também. Isso faz com que eu tenha condição a partir de um único gene, cara. Ó, lembra aquela teoria que eu falei? Um gene, uma proteína. Eu disse que ela estava quebrada. Por que ela está quebrada? Porque existe o splice alternativo. Eu vou repetir, splice alternativo. João, o que é um splice alternativo? É quando eu tenho a possibilidade de gerenciar mais do que uma proteína a partir de um único gene, bicho. Diga aí que massa. Por exemplo, eu teria a possibilidade de ter, vamos botar assim, quatro códons. Tá certo? Aí eu posso retirar um intron, deixar esses 3 aqui, que são os exons. Eu posso, a partir desse único gene, que tem essa situação, tirar o intron e tirar um exon. Já mudou a proteína. Eu tenho condição de tirar um intron, tirar mais do que um exon, tirar 2 exons. Já mudou, já é outra proteína. O que eu quero dizer é que no splice alternativo, nós aprendemos que um único gene pode gerenciar mais do que uma proteína. Isso é um espetáculo. É por isso que aquela conta não batia. Eu posso ter 100 mil proteínas. Depois descobrimos que temos 24 mil genes. Com o splice alternativo, eu entendo. Então quer dizer que 24 mil podem fazer sim 100 mil proteínas, quando ele tem possibilidade de fazer a partir de um único RNA mais do que uma proteína. Estude splice alternativo, vale a pena. Beleza, pessoal? Com isso a gente analisa que a proteína vai ser feita. E a proteína vai ser feita, meu irmão, através de um fenômeno chamado de tradução. Tradução é a grande beleza do processo, que rola no citoplasma, tanto em células eucariontes como procariontes. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o RNA mensageiro final ele está pronto, ele vai ser traduzido. E aí, vamos lembrar? Está aí o RNA mensageiro. E aí o que vai acontecer? Vai ser montado ribossomos para se viabilizar a chegada do RNA transportador com os aminoácidos e a gente traduzir a informação. Dividir isso em etapas. João, são as mesmas etapas da transcrição? São. Vamos lá. Iniciação, alongamento e tradução. Beleza? João, quero chamar início. No problem. Estou colocando aí para vocês quais são as 3 etapas. E vou começar com a iniciação. João, a iniciação, do que se trata? Bem, depois que houve o término da transcrição, o RNA mensageiro já está no citoplasma. Show de bola. Eu vou montar, vai existir os fatores, proteínas que vão modelar, vão pegar os ribossomos sob unidade maior, sob unidade menor e vão montar nessa fita. Não sei se você recorda, mas o ribossomo, repito, tem 2 subunidades, maior e menor, e elas vão se encaixar na fita. Você diz, como assim, João Melo? Dá uma olhadinha nessa figura que eu vou botar agora. Essa aí, ó. O que você está vendo nessa figura? Você está vendo a fita de RNA mensageiro, que está aí de verde, os códons, eu estou botando um códon aí, que é o A ou G, né, que representa o aminoácido metionina, e está sendo montada a subunidade menor.
Em cima está subunidade maior, beleza? João, o que vai acontecer? Saca aí. O RNA transportador já está trazendo o anticódon, que é o correspondente. O que significa isso? Significa dizer que nós iniciamos o processo que nós chamamos de tradução. Então, João, qual é a principal característica da iniciação? É a montagem do ribossomo e a chegada do primeiro RNA transportador trazendo esse aminoácido. E aí, entramos no alongamento. Se o ribossomo foi montado, como está sendo colocado, deixa eu botar a figurinha, ó. Se eu montei o ribossomo e o RNA transportador está chegando, ele está chegando nesse sítio aí, o ribossomo tem 3 sítios, sítio E, sítio P e sítio A. Esse RNA transportador está trazendo o aminoácido lá para o sítio P. Perceba que o aminoácido é essa bolinha de azul aí que você está percebendo. João, então, os slides anteriores que você botou, caracteriza isso, é? É. Durante essa etapa, veja aí, os demais aminoácidos que constituem a cadeia polipeptídica vão sendo o quê? Adicionados pelo RNA transportador. Mas, João, como é que isso acontece se o ribossomo está parado? Quem disse que o ribossomo fica parado? Durante o processo, ele vai se movendo, esse ribossomo. E aí o que vai acontecendo? Vai abrindo sítio. Então vamos lá, tem 2 sítios aí que estão sendo usados, que é o sítio P e o sítio A. Sacou aí? O sítio P já tem um que chegou, trazendo um aminoácido que é a metionina. E do lado tem o sítio A, aí chegou outro RNA transportador trazendo outro aminoácido aí. João, o que é que vai rolar entre esses 2 aminoácidos? Olha que massa! Vai rolar um fenômeno que nós chamamos de ligação peptídica. Olha aí, cara. Vocês estão vendo de novo, a primeira figura, certo? Ela está mostrando os 2 RNAs transportadores com os 2 aminoácidos. Sacou aí? A segunda figura está mostrando que esses 2 aminoácidos estão se ligando por ligação peptídica. E aí é a hora que o ribossomo desloca. Quando o ribossomo deslocar, esse que está aí, A ou G, vai para o sítio E. E você vai perceber que o sítio P fica com aquele que estava no sítio, chamado de sítio o quê, pessoal? A, e o sítio A abriu. João, o que é que vai rolar? O término, porque isso vai acontecer continuamente. Quando é que rola o término? Ah, rola o término quando apareceu o stop codon, cara. Vamos ver isso aí bem devagarzinho? Vamos lá? Tá aí o stop codon, só para lembrar. Olha o que eu botei aí para vocês. Daqui a pouco eu volto aqui para vocês verem, tá bom? Vejam aqui. Tá aí o RNA mensageiro. Tá massa? João, quem é que está chegando aí agora? O ribossomo. Primeira etapa, montagem do ribossomo. Chegada do primeiro RNA transportador trazendo um aminoácido. Vamos ver? Olha só, olha para a figura. Chegou o primeiro. Só uma perguntinha. Ele está trazendo um aminoácido, concorda comigo? Lembrando que eu estou colocando o aminoácido lá em cima para você enxergar melhor, mas tudo isso está acontecendo dentro do ribossomo. Me responda, meu querido, que sítio é esse que esse RNA transportador chegou trazendo um aminoácido? É o sítio P. Tem 3 sítios aí. O primeiro é o sítio que a gente colocou para vocês, que é o sítio E. O do meio, que é o sítio P. E o do lado, que é o sítio qual, pessoal? A. O RNA transportador chegou no sítio P trazendo esse aminoácido aí em cima. Saca agora. Chegou o próximo. Quando ele chegou trazendo um aminoácido e ele chegou no sítio A. Beleza, pessoal? Olha lá para cima onde estão esses 2 aminoácidos. Ó. Pum, pum, ligação peptídica. O ribossomo vai deslocar, ó, abrir o sítio. O cara vai sair, ó, e vai rolar tudo de novo, ó. Pá, pá. João, o que aconteceu? Ligação peptídica de novo. E aí vai rolando o processo, vai rolando o processo, vai rolando isso. O ribossomo vai deslocando e o processo vai continuando, continuando, continuando até surgir o códon de parada. Quando surgir o códon de parada, tudo isso é desmontado. Os ribossomos saem dessa fita, o RNA se desfaz e a proteína está prontinha para trabalhar e exercer seu papel. Isso é o que a gente percebe na tradução, esse fenômeno espetacular dentro do dogma central da biologia molecular. Tá certo? Pessoal, muito cuidado com os pontos principais. Os últimos slides, não se preocupe com eles, porque o que mais interessa é que o término
se caracteriza pela finalização da decodificação do RNA mensageiro em proteína quando surgem os chamados códons de parada, que são os stop códons. Beleza, amigos? Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu espero que vocês estudem. Vão para cima dos exercícios. Eu coloquei alguns exercícios aí para a gente trabalhar. Beleza? Um abraço!